Saulo, acho que teu microfone está fechado. Está mesmo. Opa, Agora tá tranquilo? opa, estamos te ouvindo perfeitamente agora. Ótimo. Saulo, acredito que a equipe que te convidou aí explicou o que seria, né, o objetivo do nosso encontro hoje, que é um bate-papo com o empreendedor. A gente viu bastante coisa aí teórica nas aulas de empreendedorismo e a gente queria aí conversar com alguns empreendedores, então cada equipe acabou convidando um para a gente fazer um bate-papo, para conhecer um pouquinho da vida do empreendedor e em que momento da vida aí aconteceu o empreendimento, como é que foi isso, se foi por acaso, se foi planejado, para te contar realmente aí a tua história de vida e a gente vai ouvindo e vai entender a hora que começou, né, o empreendedorismo, se foi o primeiro, se já tem mais negócios que passaram antes desse. É um bate-papo bem descontraído e a gente começa aí, né, pedindo para a equipe te apresentar, mas é realmente um bate-papo, tá? É bem descontraído e contar a tua história de vida aí para a gente, depois a gente abre para algumas perguntas. Tá certo? Tranquilo, tranquilo. Estou aí à disposição aí para Ok, aguardando a então, equipe, aí, participando da equipe aí. opa, equipe, por favor, faça a apresentação formal aí do nosso empreendedor convidado da noite aí. Vamos lá. Gabriel. O Gabriel ou alguém da equipe que está nos ouvindo aí direitinho aí? Tá chegando o áudio para vocês, pessoal? E... Opa, agora tá me escutando agora? Opa, vamos lá então, Gabriel. Então, primeiramente, boa noite. Agradecer o Saulo pela presença. E já cortando em seguida, esse é o Saulo. Ele é o dono da LogPro. E agora eu posso dar a palavra para ele. Opa, legal. Sal, a palavra está contigo. Eu só vou pedir pro pessoal aí, quem tiver webcam, para estar abrindo, para a gente poder fazer um bate-papo aí e ficar mais interativo, né? Também o Saulo poder visualizar vocês e vice-versa aí. Tá ok, gente? Saulo, desculpa te cortar, tá contigo a palavra aí, tá? Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. Para mim, sempre é uma felicidade estar participando desse mundo acadêmico. Acho que é uma das coisas que eu mais admiro na vida, tanto como estudante, como profissional, como empreendedor, né? Então, falando um pouquinho de experiências, né? Assim, eu acho que as coisas elas não acontecem num estalo, em um momento determinado. Elas vão acontecendo ao longo da vida da gente, né? Mas, de repente, eu podia falar um pouquinho sobre vários projetos que a gente já conduziu, que já esteve, né? Mas vou me ater um pouquinho mais na questão da preocupação como o empreendedor. Porque às vezes a pessoa pensa que o empreendedor é estar à frente de um negócio, de sua propriedade. É claro que isso é um dos conceitos mais normais, né? Mais tradicional. Mas o empreendedor é uma forma de pensar, a meu ver. Estou falando aqui agora um pouquinho da minha opinião, daquilo que eu penso, né? É uma forma de pensar. Às vezes a pessoa trabalha em uma empresa e aquela empresa ela só existe porque lá tem alguém que trabalha pensando como empreendedor. Isso foi uma parte da minha vida, foi nesse sentido, trabalhando em vários negócios, como estudante, como profissional. Quando eu sou formado, vou falar um pouquinho agora da parte de estudos, né? Me formei inicialmente em auxiliar de química, depois técnico em química, químico industrial, engenheiro químico, e aí eu comecei a vida profissional. E realmente a formação acadêmica, para mim, ela fez uma grande diferença, né? Assim, a gente às vezes vai, de qualquer forma, querendo ou não, vai se comparando com o meio que a gente vive, como está, e a formação de nível superior, a formação acadêmica, ela fez uma diferença muito grande. A minha família, em geral, meu pai, ele já era empreendedor, né? Não teve a oportunidade de ter uma formação. E eu tive essa oportunidade.
após a minha formação, vários outros membros da família, todos tiveram a condição de ter formação em nível superior, que é onde vocês estão cursando agora. Eu falo isso, tomo a liberdade para ocupar um espacinho desse tempo, porque estar sentado aí no banco universitário, ele é fundamental para um sucesso tanto profissional quanto como empreendedor. É claro que ser empreendedor a nível de Brasil, ele é sempre algo um pouco mais desafiador, né? Porque a gente tem vários desafios, tanto a nível de estar em um país ainda em crescimento, em desenvolvimento. Isso, ele é um desafio e é uma oportunidade, tem as duas coisas nesse sentido, né? Porque se você vai ser um empreendedor em uma economia totalmente desenvolvida, tem várias oportunidades que já estão os espaços ocupados. Aqui no Brasil, a gente tem muitos espaços do empreendedor ocupado. E a ser ocupado, na verdade, né? Então, temos muitos espaços. Isso é uma vantagem para quem está hoje se formando, imaginar um projeto, trabalhar. Um projeto, às vezes, um projeto de vida, ou estar junto com uma empresa e pensando na empresa como sendo o empreendedor dela, né? Estar liderando, conduzindo equipe, trazendo ideias novas, trabalhando nesse sentido, né? E uma outra coisa a nível de Brasil que eu também gostaria de comentar, que é desafiante. Por quê? Várias coisas você precisa realmente iniciar construindo elas. Os caminhos, às vezes, precisam ser construídos. Eles não estão prontos, não estão trilhados. Então, aqui eu gostaria até de fazer um comentário, buscando a ajuda aqui do professor, que no dia a dia é uma batalha para o empreendedor. Construir uma empresa ou ter uma ideia e colocar no papel. Eu acho que essa é a primeira parte do empreendedor. Eu falo hoje colocar no papel porque é fundamental você mapear aquilo que você está pensando como empreendedor, quando você vai iniciar um projeto. Eu tive num evento lá na HSM em São Paulo, alguns anos atrás, e tinha o Tom Peter fazendo uma palestra sobre o assunto de empreendedorismo, daí estava falando. Quando você vai fazer uma empresa, você só vai fazer um projeto, um empreendimento, porque você acredita que vai dar certo. E ele colocando com toda a experiência dele, como um dos grandes gurus mundial, eu queria falar para vocês que vai dar errado. Bom, se vai dar errado, por que você vai fazer uma coisa? Não, aí é sua obrigação certo do que errado. Porque se deu errado, aí é por quê? Porque as dificuldades, aquilo que você não conseguiu mapear, não conseguiu colocar no papel, vai ser aquilo que vai acontecer durante o caminho como empreendedor, para você seguir a caminhada. E aí, realmente, você tem aí um determinado tempo aí para você ir adaptando essa nova caminhada. Mas voltando a falar um pouquinho sobre o meu projeto de vida, então, após a minha formação em engenheiro químico, iniciei um projeto aqui em Braço do Norte, na MB Molduras, né? Eu sou natural lá de Nova Veneza, então, meu pai tinha uma empresa lá, foi bem inovadora a nível do mundo, aqui do sul do Brasil, quando ele construiu o primeiro engenho de farinha de mandioca motorizado. Isso eu acho que foi um grande diferencial lá para a região. E quando eu vim para Braço do Norte, e por que eu vim para Braço do Norte? É que as indústrias de molduras estavam começando a se destacar a nível num cenário estadual, nacional e internacional. E aí eu me formei em engenheiro químico e aí, por coincidência, um amigo lá, depois que acabei de concluir meu curso, meu nível superior,
Ele assim, ó, lá em Braço Norte estão saindo umas empresas de moldura e parece que não tem engenheiro químico. Aí, digo, vou lá dar uma olhadinha. Aí acabei que vim trabalhar na indústria de moldura como primeiro engenheiro químico, né, do segmento. Quando a indústria de moldura teve no auge do sucesso dela aqui, tinha 22 engenheiros formados. E é claro que daí a gente foi fazendo, formados e trabalhando no segmento. Foi fazendo um espaço, eu relato esse tema porque considero que esse foi um dos temas, para mim, muito importante como vida pessoal e profissional, mas considero que esse foi um tema que pontua muito o conceito empreendedor, o desafio de fazer. Então, eu realmente me senti desafiado por ser o primeiro engenheiro de segmento. Realmente, a gente não tem parâmetros para medir. Mas, ao mesmo tempo, poder ver o espaço que tinha para ocupar. Quer dizer, a indústria de moldura não tinha nenhum sistema de produção padronizado. Quer dizer, a partir do momento que você padronizou, você começa a ter ritmo. E ter ritmo, você começa a ganhar espaço de mercado, consegue disputar igualmente para o mundo inteiro. Esse é outro espaço que eu comento sobre a experiência de empreendedor. Quando você vai empreender um projeto, você vai trabalhar nele, é fundamental você ver até onde que está o alcance do seu olhar. Isso é um dado muito importante para o conceito de empreendedor, e eu acho que tive uma felicidade no meu projeto como empreendedor nesse sentido, de poder visualizar que estou trabalhando em Braço Norte, sou o primeiro engenheiro químico naquele momento, e aí, quem concorre conosco? No primeiro momento foi avaliar o mercado, e quem concorria eram os italianos. Como é que eles fazem? Essa é outra pergunta que o empreendedor precisa trabalhar. Aquilo que eu vou fazer, como é que alguém faz? Eu acho que eu também fui feliz, nesse momento aí de relato aqui com minha experiência, claro, de ter um contato lá na Itália de uma pessoa um senhorzinho, né? Às vezes aquele senhorzinho que a gente não dedica tanta atenção a ele, né? Mas um senhorzinho que me apresentou para me visitar mais de 30 empresas na Itália de moldura, num primeiro momento. Ou seja, aonde o negócio estava como empreendedor, como a concorrência trabalhava, que é um dado importante na carreira, eu tive a felicidade de conhecer com esse senhorzinho, o senhor Joseph Hugo. Realmente tenho sempre muito respeito por ele, a pessoa já é falecida, é claro, mas tenho muito respeito. Porque eu acho que esse é um detalhe que eu relato com minha experiência, que é como você está em contato com aquelas pessoas que realmente têm o dom do conhecimento e que sabem alguma coisa. Essa parte, eu acho que da humildade de escutar um pouquinho dessas pessoas fez uma grande diferencial para mim, né? Relato isso novamente nesse sentido. Mas agora um tema que eu queria chegar onde nós estamos hoje, como é claro que aí teve uma longa caminhada, né? Mas falar um pouquinho sobre a empresa de tecnologia, né? Que é onde estou dedicando uma parte da minha experiência e da minha vida assim, nesse caminho, né? Em um determinado momento, a indústria brasileira ficou muito asfixiada por vários fatores governamentais. E um caminho seria pensar em um negócio que fosse de serviço. Então, aí a ideia acabou, vários temas que estava se trabalhando, e acabou chegando numa empresa de tecnologia por um convite de um amigo que trabalhava já há muito tempo nesse segmento. Ô, Saulo, tem um amigo meu lá de São Paulo que abriu um negócio aqui no sul do Brasil e me convidou. Tu não quer participar do projeto? Eu digo, essa ideia é interessante. Estou pensando realmente fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, daquele momento, nasceu, então, que é hoje a LogPro, né, que o Gabriel já está participando, está conhecendo um pouco dela, né? E que eu vou tomar um pouquinho a liberdade de falar, além do empreendedorismo, falar um pouquinho da LogPro, que é uma empresa voltada à tecnologia, né?
Bom, a partir do momento que a gente começou o projeto LogPro, daí era um projeto para logística e produtividade da informação. Ou seja, como o empresariado em geral estava perdendo muito tempo em dar explicação para todos os entes que estavam procurando isso, como é que podia fazer para que ele explicasse uma vez só e todos entendessem, ou ficasse disponível para todos que quisessem olhar aquilo? E aí saiu o conceito da logística e produtividade da informação, LogPro. Então, a gente começou com uma empresa de São Paulo e hoje estamos aí no segmento, expandindo mais no segmento de saneamento. O segmento de saneamento, como vocês todos veem notícia no jornal, permanentemente, que é um segmento que ele ficou muito atrás do mercado de todos os segmentos a nível de Brasil. Todas as outras áreas cresceram, a saúde cresceu, o ensino cresceu, o saneamento não cresceu, ele ficou parado. E é claro que daí a LogPro começou a seguir uma caminhada aí no sentido de visualizar a tecnologia de ponta a ponta, da captação da água à devolução para a natureza. Então, aí um time aí que tem chegado com a gente e mais os parceiros todos que nos cercam, tem trabalhado nesse sentido de realmente ter uma nova visão de como tratar o saneamento do Brasil no sentido tecnologia. Ou no sentido, então, logística e produtividade da informação dentro do saneamento. E esse é um projeto que está hoje andando, né? É claro. E que aí tem muito desafio pela frente, porque para esse caminho do empreendedorismo, ele não tem um ponto final, ele tem caminhos, né? Ele não tem, assim, uma chegada aonde você vai parar. Qual é o próximo passo? A partir do momento que você chegou, não faria mais sentido os novos desafios. Agora, como você contornar e dar mais, e buscar gente, ou trabalhar com pessoas que se envolvam naqueles novos desafios? Então, acho que esses aí são alguns comentários que eu vejo como o empreendedor e temas chaves para o empreendedor. Eu gostaria, assim, de perguntar aí como é que está o assunto e já também colocar à disposição para perguntas, né? Se alguém quiser ir participando e fazer algum questionário, fique à vontade, hein? Opa, então vamos lá, Saulo. Deixa eu primeiramente abrir para perguntas, né, para o grande grupo aí da sala aí. Quem tiver algum questionamento para fazer para o Saulo ali, pode já ir elaborando para na sequência estar questionando ele. Ô, Saulo, eu inicio aqui o meu questionamento com a seguinte pergunta, né? O Saulo, natural de Nova Veneza, formado em engenharia química, com um emprego consideravelmente bom aí, né? Um dos primeiros aí na área, sem grande concorrência, com um futuro promissor, acredito. Em que momento o Saulo abre mão disso e vai se enveredar por esse viés da questão tecnológica? Como é que foi isso? Em que momento disse, não quero mais ser engenheiro químico, eu não sei se tu largou isso ou não, se tu continuou, né, em segundo plano, mas em que momento isso acontece que disse, peraí, talvez seja mais interessante eu seguir por esse caminho do empreendedorismo, e aí tu falou que já teve o pai, já era empreendedor, então a gente já entende da onde que vem essa vertente, mas em que momento o Saulo como profissional, desculpa, deixa a sua profissão, né, de formação aí de engenheiro químico para se dedicar a empreendedor na área de tecnologia? Como é que foi isso? Assim, em um determinado momento, teria necessidade, né? Vocês que acompanham a região toda aqui, o segmento de moldura, ele passa ainda por grandes dificuldades, né? Que era a área que eu realmente consegui destacar a minha carreira profissional, né? Então, ele requeria uma mudança, em qualquer momento, uma mudança minha como pessoa, como profissional, assim. Mas até para entrar no segmento de tecnologia, mas a decisão assim de entrar na tecnologia, ela foi mais no sentido de como o empresário
pode ter apoio da tecnologia, isso não está pensando em mim, né, no sentido, mas como poderia fornecer um ambiente que o empresário pudesse voltar a pensar no seu negócio. O que aconteceu ao longo dos últimos anos? O empresário não podia mais pensar no negócio dele, ou naquilo que ele tinha projetado para a economia, para o Brasil, para a expansão. Então, o conceito da tecnologia, né, da LogPro, no caso, ela nasceu em função dessa necessidade. Bom, temos que fazer aqui alguma coisa para poder, eu diria assim, vou falar aqui até a palavra, libertar o empresariado desse grande volume de burocracia que foi construído ao redor dele, para ele poder pensar no negócio. Porque em um determinado momento o empresário em si não conseguia mais pensar no negócio. E ficava aí ocupando 20%, 30% do tempo dele com burocracias que não produzem, do ponto de vista negócios em si, não concentrava a mente dele para conseguir desenvolver o seu produto, tratar os problemas críticos da empresa no geral, né? Então, ela nasceu naquele momento, respondendo a sua pergunta, nasceu em função dessa necessidade que eu visualizei como empresário. É claro que nesse momento eu já era empresário, é claro, como sócio ali, né? Mas entrar na tecnologia foi mais um impulso da necessidade que estava acontecendo aí do que um próprio planejamento estratégico de desenvolver um novo negócio. É claro que tudo a gente passou em um tempo aí, mais de um ano em estudos sobre o assunto, mas ele nasceu dessa necessidade. Não sei se eu consegui te responder aquilo que você estava buscando, mas foi nesse sentido que eu entrei para a tecnologia, tá? Não, Saulo, tranquilo. E é claro que aqui eu tenho um colega nosso aqui que tem trabalhado muito comigo na empresa, vários anos já, né? Que é ali de Grã-Pará, que ele coloca assim, ô Saulo, mas como é que tu conseguiu passar a ponte e dinamitar ela para não voltar mais? Né? Porque esse é um outro fator que quando você decide como empreendedor, é um caminho que você vai seguir, eu acho que essa é uma coisa que eu consegui fazer 2 vezes na minha caminhada como empreendedor. E quando eu mudei de segmento, eu mudei não para ver se alguma coisa ia dar certo, foi para fazer dar certo. E por isso eu não podia mais voltar atrás, né? Nesse sentido, que eu relato aqui até vou voltar depois a comentar um pouquinho sobre uma outra experiência que eu tive como empreendedor, que eu considero que foi fundamental, mas eu acho que é um dos temas muito importantes com o empreendedor pensar, né? Às vezes, a gente precisa readequar o caminho, mas estudar e avaliar bem para onde a gente vai é uma coisa fundamental antes de iniciar a caminhada. Às vezes o pessoal comenta assim, vamos fazer um negócio aqui, se dá certo a gente vai. Pô, aí já deu errado, né? Essa aí foi uma coisa que eu não tive essa oportunidade de fazer, não. Um outro assunto que eu ia comparar na mesma situação, quando eu me formei técnico em Química, eu trabalhava numa empresa, então vocês estão no momento aí da avaliação e tal, e eu fiz um projeto lá na época que ele foi bem bacana, assim, deu muito resultado econômico para a empresa. E aí eu estava, na época, recebia 8 salários mínimos, né? Então, se a gente pensar hoje aqui, estamos pensando em 8, 9 mil reais. Acho que é uma boa remuneração, interessante. Realmente, para mim, era fundamental. Mas aí eu estava estudando outros projetos, e naquele projeto, tudo que eu sabia, eu não conseguia resolver. Digo, pai, se eu parar aqui, eu vou estar morto como desenvolvimento, não vou conseguir nada. Morto no sentido figurativo aí, né? E aí eu decidi deixar aquele emprego, começar a faculdade de engenharia química daí e passar a viver de uma mesada do pai e da mãe de novo. Quer dizer, esse aí foi um momento assim que, mas como é que você vai fazer isso agora? Depois, quando eu me formei em engenheiro, eu fiquei me perguntando, o que eu fiz lá atrás aí, que fazer uma mudança dessa aqui para chegar basicamente no zero do ponto de vista da economia, em dinheiro, para mim como um gurizão ainda, né?
e totalmente zerado economicamente. Então, essas duas experiências aí que eu gostaria também de relatar para o empreendedor, né? Saulo, a LogPro foi o teu primeiro empreendimento ou tu teve outras experiências anteriores já na questão de ter um negócio próprio? É assim, eu já tive outras experiências anterior a essa, né? E antes, na empresa que eu trabalhava, no caso a MB Molduras, eu era sócio dela, né? A gente fez vários projetos daí de investimento, como usina hidrelétrica, como reflorestamento, expansão de outras unidades aí que eu tive a oportunidade de liderar, né? Então, essas aí foram essas experiências. A LogPro, eu diria assim que ela foi a mais desafiadora, porque as demais atividades eram algo muito ligado à minha formação profissional. Então, construir uma empresa ou uma estrutura de produção, uma usina hidrelétrica, como a gente trabalhou, alguns projetos nesse sentido, são coisas que vinham dentro da minha profissão mesmo. A LogPro já na empresa de tecnologia, que já é um pouco diferente. Realmente aí é uma coisa que, tipo assim, seria mais o conceito empreendedor mesmo do que conhecer a essência do que se trata nessa parte da tecnologia. Uhum. Ô Saulo, quando a gente fala na questão sócio, é um assunto no mínimo delicado e em alguns momentos espinhosos aí para quem já, né, acompanhou algumas experiências, tipo, tu falou que tu tinha um sócio, que você era sócio na empresa do anterior. Como é que foi o teu relacionamento com o sócio? O que tu pode contar para nós aí da questão do empreendedor que talvez precise estar se associando a alguém para poder iniciar um empreendimento? Fala um pouquinho para nós aí sobre essa questão sociedade aí. Vou parafrasear um pouquinho que o pessoal comenta às vezes que a sociedade é um casamento, né? É um comentário. Mas assim, ó, quando você entra numa sociedade, no momento que você entra nela, você entra para somar esforços, somar conhecimento. Esse é o que nasce. Quer dizer, às vezes, se você não conseguir fazer isso para começar um empreendimento, ele nunca vai existir, um projeto. Porque realmente tem vários fatores. Tem a questão de capital, tem questão de habilidades profissionais, tem a questão de conhecimento de mercado, que são coisas fundamentais para um projeto de empreendedor conseguir evoluir. E aí, quando você vai, eu diria assim, detalhar esses recursos, a sociedade é uma grande vantagem, viu? Ela tem, assim, vários fatores que eles são muito favoráveis em você pensar em sociedade. Agora, é claro que a sociedade, a pessoa às vezes precisa estar preparada nesse sentido, porque se você vai convidar um sócio para participar com você de um projeto, como empreendedor, e vai convidar pensando em coordenar o pensamento dele, quer dizer, eu acho que isso é uma frustração grande para todo mundo daí, né? Porque cada um vai ter uma opinião, vai ter uma ideia, você vai precisar ter uma amplitude de debate, quer dizer, o debate, a conversa, a negociação sempre é o melhor caminho nesse sentido, né? Porque às vezes são opinião ou informação distorcida que chegam, que só a sociedade conversando e debatendo consegue chegar num direcionamento sempre melhor detalhado e para o mesmo objetivo. Então, é claro que eu, do meu ponto de vista, assim, de falar, tu faria sociedade, tu pensa sociedade, mesmo com a experiência que eu tive, assim, eu diria assim que a sociedade é uma experiência interessante e fundamental quando você precisa conduzir um projeto. E é claro que ela não pode ser trabalhada do ponto de vista determinação, quer dizer, eu mando o sócio fazer isso, eu peço para o outro sócio fazer aquilo, tal. Isso aí não existe para a sociedade se quiser que ela dê um resultado positivo. Será que tem todos votados para a mesma busca do objetivo final, né? Então, essa é a minha visão nesse assunto de sociedade. Eu realmente acho que é um fator muito interessante, às vezes
indispensável para iniciar um projeto, mas é claro que você não pode pensar numa sociedade e pensar que você vai estar conduzindo apenas pelos seus pensamentos. Essa é a minha opinião. E experiência também. Ok, Saulo. Vamos lá. Equipe, né? Eu já perguntei bastante aí, né? Não vou monopolizar aqui o nosso empreendedor aí. A equipe, alguém da sala que tem alguma pergunta aí, pessoal, podem estar questionando o nosso convidado aí. Então, o que eu gostaria de perguntar para ti, Saulo, seria se tu tivesse a oportunidade, o Saulo do presente de agora, se pudesse falar alguma coisa pro Saulo lá no começo, quando pensou em ser empreendedor, se tu, tipo, daria uma ideia para ele, uma dica, um caminho para seguir, se tu teria alguma coisa para passar para o Saulo antigo. Assim, realmente é uma pergunta interessante aí, Gabriel. Você estudou isso aí para fazer, hein? Mas essa reflexão, eu diria assim que vou dividir elas em dois temas, né? E para mim poder te tentar responder um pouquinho nesse sentido, né? Falar assim do ponto de vista profissional, engenheiro químico, né? Eu diria assim que eu andei um pouco acelerado nesse sentido, né? Talvez eu avaliasse um pouco mais a caminhada, né? Nesse sentido. Mas há outro tema assim que eu acho fundamental e que eu diria assim que eu realmente tentaria falar várias vezes até que esse Saulo antigo é como trabalhar com as pessoas. Quer dizer, hoje qualquer projeto que você vai fazer, ele é fundamental o engajamento e envolvimento das pessoas que estão ao seu redor. Quer dizer, eu falo assim, hoje quando você vai pensar num projeto sem pensar nos stakeholders que estão envolvidos, é uma coisa que é muito difícil de dar certo. Então, pensar no conjunto, nos que estão envolvidos, isso eu realmente comento hoje, posso ter a liberdade de falar e muito oportuna a sua colocação, que eu falaria, ô Saulo, tu deve pensar mais em todos os envolvidos que estão ao seu redor. É fundamental para o grande sucesso da caminhada, para você ter essa caminhada. Isso aí foi uma coisa que eu fui entendendo só com o tempo, com a experiência. Eu realmente não consegui visualizar isso lá no começo dessa caminhada de empreendedor, mas para mim hoje é muito nítido, muito transparente que as pessoas, a equipe, os stakeholders, eles são vitais para o empreendedor ou para um projeto, para um sucesso num projeto que alguém vai liderar, que vai fazer o empreendedorismo nesse sentido. Ok. Pessoal, mais alguém com alguma pergunta? Então, enquanto deixa o pessoal aí pensando em formular outras perguntas, eu vou explorar um pouquinho mais aqui do Saulo. Assim, Saulo, eu sei que se a gente voltasse no tempo e eliminasse os erros que a gente cometeu, não teria, né, o aprendizado, a maturidade que a gente tem hoje. Os erros que trazem a gente até aqui nos dão essa possibilidade de olhar para trás e entender o que a gente fez aí, que talvez não foi tão assertivo naquele momento, mas serviu como um processo de aprendizado. Não pensando em eliminar, mas qual foi o maior erro que o Saulo cometeu como empreendedor aí? Essa pergunta aí do maior, foram tantos erros. Mas os erros são forma de aprendizado, né? Não. Mas assim, eu acho que uma é produto, né? Teve um tempo que eu estava trabalhando muito em desenvolver produto na moldura, no caso, né? E aí comecei a trabalhar com alguns produtos que eu achava a coisa mais linda, assim, uma moldura tão bonita, tão detalhada, tão elaborada, tantos projetos colocados nele, tantos recursos, tal, bem inovador, tal. Mas aí eu esqueci de perguntar assim, alguém vai comprar?
essa parte eu acho que foi um dos erros, assim, que olhando para trás, às vezes a gente fica pensando, para que eu fui fazer esse negócio aqui? Isso é para uma piada. Mas realmente esse eu acho que foi um dos erros, assim, que eu comento, assim, ó, que a gente fazer as coisas, às vezes, para a gente tem que ter a vontade de comprar e pagar também, né? Porque às vezes os outros não querem isso, não. Então, essa questão de estar voltado para o mercado e pensando nele, foi algum momento na vida, e assim, eu acho que eu me preocupei com essência tecnológica e acabamento, e detalhe, aquilo que eu achava que era vital, mas que não era exatamente o que o mercado pensava. Então, acho que, falando em erros, assim, esse foi um erros, assim, que realmente eu cometi, e depois até repeti eles algumas vezes, né, porque a gente parece que não aprende da primeira vez e ainda tenta fazer de novo, né. Mas esse aí é uns erros, assim, que eu comento que ele realmente ele faz o aprendizado mesmo e da pior maneira possível. Mas os erros fazem parte aí do nosso crescimento, né, e aprendizado. Ô, Saulo, tu comentou em alguns momentos ali da questão da importância, né, de a gente colocar as coisas no papel, de fazer o planejamento de uma empresa. Hoje, a gente tem aí não só autores, mas também dados estatísticos que mostram justamente que a falta de planejamento leva à falência de uma grande parte dos empreendedores. A LogPro, ela veio de um planejamento ou ela foi uma ideia que surgiu assim, não, vamos seguindo, vamos tocar, a ideia é boa e depois a gente vê o resultado? Ou houve um planejamento, foi colocado alguma coisa no papel, foi pensado já para a existência da empresa? Assim, ó, ela para começar o negócio era um segmento, né? Então a gente optou pelo segmento de serviço, área de tecnologia. Essa foi a decisão, eu diria assim, do inicial do empreendedor. Agora o planejamento da LogPro, ele é totalmente detalhado todos os anos, né? A gente fez o planejamento estratégico lá no início dela, quando eu tinha 3 pessoas trabalhando, né? E a gente repete isso todos os anos, quer dizer, esse planejamento. Eu assisti uma vez no HSM Management, um dos grandes gurus assim, mundial da época, eu não estou conseguindo lembrar o nome dele agora, americano, e ele fez um relato na experiência dele que eu achei muito interessante. Porque, assim, um projeto, você pensa em como você vai fazer para produzir riqueza, para levantar dinheiro, né? Esse é a essência de um negócio. E ele colocando assim, até 29, até 1929, a maior parte da população americana era rural, ou seja, era tudo pessoal da roça lá mesmo, né? Ele trazendo assim, esse povo era o que realmente fazia, todos eles que vieram dessas famílias, todos os anos faziam o planejamento estratégico, ou seja, qual o local que vamos plantar, qual a área que vamos dedicar ao arroz, ao milho, ao tabaco, em função de fazer um remanejamento do solo e tal. Depois, com o passar dos anos, como se virou a indústria, ela veio dominando e ocupando uma parte da população, você deixou de ter essa parte do planejamento de produzir o dinheiro, porque você acabava recebendo um salário e o planejamento era como gastar o salário, né? Então, acho que isso, nesse sentido que eu coloco respondendo a sua pergunta, né? Que realmente, se você vai fazer um empreendimento, é botar no papel e planejar. E aí, tem aí, ó, vocês com certeza já trabalharam alguma coisa, aí o Ciclo PDCA, né? É repetir, porque você vai fazer, vai rodar a experiência, vai fazer de novo, vai rodar a experiência, e ele precisa ser um planejamento para produzir a riqueza, produzir o resultado, né? Porque para gastar a gente vai ter daquilo que a gente produziu, daí vai conseguir gastar o dinheiro, né? Gastar o recurso. Então, esse assunto do planejamento, eu acho que se a pessoa pensar em iniciar um projeto só assim na expectativa, acho que vai dar certo, a possibilidade de uma frustração é grande. Então, realmente, a LogPro, todos os anos ela faz o planejamento estratégico, nesse momento ela está tratando disso, né? Nós temos 3 eventos no final do ano, onde a gente faz toda a parte de avaliação, faz a matriz
primeiro de oportunidades de ameaças, levantando as principais dificuldades de mercado e tudo, faz também aí um brainstorming, porque o que acontece? Às vezes a equipe tem muitas ideias, muitas informações cruciais e não tem um momento para colocar. Então a gente chega no final de ano, vamos perguntar, gente, vamos colocar aqui, o que você acha que vai dar bons resultados para o próximo ano? Essa parte é fundamental. Quer dizer, eu pelo menos considero isso fundamental, né? E aí, é claro, mapear o norte, né? Que é colocar isso no papel e aí sim, no próximo ano, o que vamos seguir? Como é que vamos fazer? Joia. Saulo, me diz uma coisa, qual o teu principal concorrente hoje aí da LogPro e qual o diferencial, já que tu falou em planejamento estratégico, né? Qual é o diferencial da LogPro frente aos concorrentes aí? Se tem concorrentes, né? Então, vamos lá. Sim, é claro, o mercado tem concorrentes, tem. Você não tem a menor dúvida, né? Que o mercado tá todo que a gente trabalha aí tem concorrentes, né? Mas eu vejo assim que um diferencial, ainda a nossa empresa é muito nova, assim, ainda não tem uma marca gravada aí sobre o mercado como um total, né? Mas a gente tem várias coisas que a gente consegue já vislumbrar no sentido de diferencial, né? Tratar o segmento como um todo, acho que a gente acha que é um caminho que tem avançado bastante. O outro tema é a inovação. Então, nós temos dedicado sempre uma parcela importante do nosso tempo, do nosso recurso, para a inovação. Essa é uma particularidade que eu acredito muito, viu, no sentido da inovação, porque, na verdade, o que está se fazendo hoje para amanhã é só experiência, não vai rodar, né? Agora, o que vamos fazer amanhã tem que estar dedicado um tempo, porque ela vai acontecer. Então, essa é uma coisa particular minha daquilo que eu acredito do negócio, tá? Aí você tinha falado dos principais concorrentes, quer dizer, hoje nós temos concorrentes no Brasil inteiro. O segmento de saneamento é um segmento que é hoje onde a gente atua com bastante ênfase, né? É um segmento que ele ficou muito parado a nível de Brasil, muito parado, quer dizer, é uma coisa que ele está agora despontando aí para um crescimento efetivo, muito diferente de outras áreas, na parte de contabilidade, de gestão pública, até na parte de ensino, assim, de saúde, são áreas que já evoluíram muito mais do que o segmento de saneamento, nessa parte de tecnologia. Então, realmente é um espaço que precisa ainda fazer a maturidade dele. Não sei se consegui te responder, se... Opa, não, tranquilo. Até agora tudo certo aí. Eu vou novamente aí abrir para o pessoal aí se alguém tem alguma outra pergunta aí para fazer para o Saulo. Boa noite, Saulo. Eu gostaria de te questionar na seguinte questão. Quando tu começou a ideia de fazer a LogPro, o que tu tinha como objetivo? Era ser tipo líder do mercado? Qual que era a tua visão a respeito disso? Assim, dos temas aí de empreendedor, né, isso eu falo como... Aí também uma coisa minha de pessoa, né, não... É assim, se você vai começar um projeto, não tem que definir um horizonte para aquilo, né? Tipo, o que vai ser, o que o mercado vai ver você, né? Como é que ele vai te conhecer, né? E lá no planejamento estratégico da empresa, quando a gente trabalhou isso, a gente considerou de ser a empresa com maior volume de produtos e novas tecnologias para o mercado de saneamento. Então, a gente tinha uma consultoria que a gente buscou naquele momento para trabalhar. E eu comento assim, consultoria, às vezes tem um amigo seu aí que é um grande consultor para um projeto de empreendedorismo, tá? E aí a gente está definindo, pô, mas aí como é que você vai ser visto pelo mercado? Acho que essa é a pergunta. Eu até estou te respondendo aqui já com quase que uma pergunta. Como você quer ser visto pelo mercado? Isso é fundamental estar no planejamento. Então, a gente queria ser visto pelo mercado como uma empresa com
atendendo o segmento daí de saneamento e com alto padrão de qualidade nos produtos oferecidos. Esse foi o primeiro momento que a gente detalhou isso, né? E aí a gente começou a fazer esse trabalho, porque quando você faz aquela listinha de intenções, até você chegar nela, aí tem bastante caminho para andar. Então, nesse sentido aí que a gente traçou naquele primeiro momento, viu? Entendi, muito obrigado. Pessoal, mais alguém com perguntas aí? Certo, vou mandar fazer mais uma perguntinha aqui de novo. Como o Berto já havia perguntado aqui para ti sobre a questão, o que seria o seu maior erro, que tu acabou já respondendo, eu gostaria de perguntar nesse mesmo segmento o que que tu considera assim como teu maior acerto? Se foi uma decisão, uma mudança, uma atitude, o que que assim que tu considera sobre isso? Então, retornando lá naquela história que eu comentei da época que eu era técnico em química para depois fazer engenharia, eu acho que decidir ir para a faculdade foi um grande acerto. Eu considero isso, naquele momento, que de todas as vantagens econômicas que eu tinha, abandonar toda e passar a várias dificuldades alimentar, de festa, um monte de coisa que eu acabei passando para me formar em nível superior, eu acho que isso aí para mim foi um dos maiores acertos. E eu trago isso como uma experiência de vida que eu busco todo ano investir praticamente o mesmo valor que eu gastei na faculdade no meu aprendizado, porque eu considero como esse é um dos grandes diferencial para mim, né? Então, aquela experiência aí, eu diria que foi a experiência mais positiva que eu posso relatar para vocês, porque a universidade e o curso, ele me deram uma visão daquilo que a gente pode fazer com o conhecimento. Só que é claro que aquele conhecimento da universidade, ele dura um determinado tempo, depois ele fica obsoleto. Agora, como manter vivo daí? Você tem que pensar aquilo que você vai gastar de novo aquele dinheiro e como é que você vai investir em você mesmo para se manter competitivo, atualizado e com informações o suficiente para estar participando do mercado, né? Então, eu achei que aquilo na minha vida foi um grande acerto, né? A minha experiência depois mostrou que foi um grande acerto. E por isso eu venho seguindo todos os anos, dedicando uma parte do meu tempo e dos meus recursos financeiros para atualizar o meu aprendizado. Quer seja com viagens de visita a feiras, eventos, tal, quer seja realmente com cursos, com treinamentos, com especialidades. Então, essa aí, para mim, assim, foi um diferencial muito grande a mudança. Quando eu fiz a opção lá de ir para a faculdade, né? Tanto que eu venho repetindo ela até hoje, né? Então, essa aí, com certeza, profissionalmente, foi um dos maiores acertos que eu tive. Isso aí não tenho dúvida em poder afirmar, viu? Opa, legal. Pessoal, nós estamos no nosso tempo um pouquinho aí limitado, estamos quase numa hora já de bate-papo aí. Então, assim, eu vou ver se alguém tem mais alguma pergunta a princípio, né, antes de já ir finalizando aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pessoal, ainda temos possibilidade. Enquanto o pessoal vai vendo aí se tem ou não perguntas, eu vou fazer mais uma para a gente, de minha parte, Saulo, já ir finalizando. Nessa tua história aí, nessa tua caminhada como empreendedor, qual é o conselho que tu deixa para os jovens hoje que estão pensando em empreender, que estão aí talvez na faculdade, tem a possibilidade de carreira própria, mas talvez em algum momento tenha aquela possibilidade de uma ideia e está pensando talvez em empreender ou não? Qual é o teu conselho que tu deixa para essa gurizada que está começando aí? Assim, a ideia, não deixem de explorar ela do ponto de vista econômico, tá? Eu acho que esse é um dos detalhes fundamental, que quem tem uma ideia, tenta colocar no papel e faça o diagnóstico econômico dela. Então, porque aí vai estar o grande diferencial de você imaginar, eu tenho uma ideia que ela pode ser revolucionária. Bom, essa aí é um conceito interessante. Eu vou trabalhar nela que ela vai ser revolucionária. Também é muito interessante.
Mas e aí, onde é que ela vai chegar? Qual o espaço que você vai decidir ocupar? Eu acho que essa outra pergunta, essas outras duas perguntas devem ser feitas, porque aí vai estar a resposta para você conseguir empreender e ter sucesso. Acho que esse aí seria assim como temas assim que eu até coloco aqui, porque eles fazem a grande diferença, porque assim a ideia, às vezes o pessoal sempre usa aquela história lá do Silvio Santos, né, que tem uma ideia aqui que é bem interessante, é 10% do negócio, mas sem o 10% você não vai conseguir fazer o 100%, né? Então realmente tem que, eu diria assim, avaliar, pensar e na outra ponta, imaginar que aqui eu tive uma ideia boa. Bom, aí tem um caminho. Agora o caminho é moleza? Eu diria que não. Essa é a primeira resposta que, eu vou ter uma ideia aqui, vou fazer tal. Isso não tem para ninguém hoje, né? E no mundo do empreendedorismo isso não existe, essa prática aí de você vai ter um caminho e aí você vai estabelecer um ritmo da sua caminhada. Eu quero uma ideia ter sucesso daqui a 20 anos. Bom, esse é um ritmo. Daqui a 15 anos, esse é um ritmo. Daqui a 10 anos, esse é um ritmo. Daqui a 5 anos. Bom, aí você estabeleceu o quanto você vai precisar se envolver e se dedicar àquela ideia. Esse aí, do ponto de vista empreendedor, eu acho que são coisas fundamentais. Eu estava num evento também lá com Jack Welch. Então, vocês aqui, de repente, até não tenham convido muito com a história de Jack Welch, que foi executivo do século passado. E aí ele parafraseou, assim, uma colocação de um estudante americano lá, que ele, me dá meia hora de entrevista, na época o presidente era o Bill Gates, tá? Com o Bill Gates, e meia hora com o Jack Welch, que eu vou ser um grande executivo. Essa era a colocação, né? E o Jack Welch colocando que, na verdade, isso não acontece na vida, porque você não vai ser um grande executivo pela meia hora. Agora, na meia hora você conseguiu um insight, uma palavra para aquela ideia, para aquele conceito, para aquele projeto que você está querendo fazer. Como foi valiosa aquela meia hora com o Jack Welch ou aquela meia hora com o Bill Clinton, né? Então, essa colocação que eu faço aqui, eu uso as palavras dele, porque eu acho fundamentais. O Jack Welch sempre foi um executivo da GM, no caso. Se você pensar que o empreendedor que estamos falando agora, do empresário no conceito, né? Ele não foi um empresário, foi um executivo. Só que ele revolucionou todo o mundo dos negócios como executivo. E essa colocação dele, então, quando você vai buscar, você está estudando aquilo que você pretende fazer, você exauriu ele. Qualquer palavra que veio, opa, isso aqui me faltava. Isso é um detalhezinho que faltava em completar aquele quebra-cabeça. Completar aquele detalhe que eu estava pensando, estudando, estava avaliando e tal. Então, eu faço essa colocação porque aí você consegue, do nada, construir grandes riquezas, grandes projetos e grandes fatos inovadores, né? Isso também coloco aqui como minha opinião, tá? Mas é aquilo que eu penso no sentido de quem está agora aí estudando, está se preparando, ele existe e o ritmo, a caminhada, as pessoas envolvidas são fundamentais para isso, né? Legal. Pessoal, mais alguma pergunta para a gente estar finalizando aí nosso bate-papo com o nosso empreendedor à noite aí? Ok, bom, se ninguém tem mais perguntas, né, a gente encerra aí agradecendo, Saulo, em nome da equipe que convidou, em nome do Unibav, também da turma aqui, essa disponibilidade de tempo, que a gente sabe que a vida do empreendedor é bastante corrida, a tua provavelmente não é diferente, então agradecer pela tua disponibilidade de tirar esse tempinho de compartilhar com a gente a tua história, a tua experiência de vida aí como empreendedor e agradecer aí os conselhos que ficou aí para o pessoal que está pensando em empreender.
e dizer que acredito que a universidade já tem hoje um convênio com a LogPro. Eu já tive o programa de ir ali, fui muito bem recebido, né? Então, acho que a gente já tem uma parceria firmada aí e que a gente está de portas abertas aí para qualquer parceria que venha acontecer. O que precisar da gente também, a gente está à disposição. E realmente, né, só finalizando, dizer que é muito bom a gente poder vivenciar na prática, que ouvir de pessoas que têm empreendimentos, tudo aquilo que a gente vem estudando aí ao longo do semestre com eles, para eles perceberem que não é só teoria, né? Então, quando lá o autor coloca para a gente que é bastante trabalho, que o empreendedor vai trabalhar mais do que o cara com carteira assinada, que ele tem que se dedicar, que ele tem que planejar, agora a gente vê pessoas que passaram por isso dando, né, esse depoimento e confirmando isso. Então, isso é muito importante para esse pessoal poder crescer e aí arriscar, empreender, mas com o pé no chão, consciente, planejando, tá? Muito obrigado pela tua participação, cara. Um grande abraço aí e a gente fica à disposição. E se tu quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Eu queria agradecer toda a equipe aí, o Gabriel, pelo convite que fizeram aí para mim, para essa participação. Também é bacana poder trocar experiência com vocês. Realmente me sinto bem à vontade para isso, porque me considero ainda um acadêmico. Queria reforçar aí para te convidar novamente para vir na empresa, né? Então, já tem um tempo aí que você não aparece mais aí conosco. Vem nos visitar aí, que a gente está... Apesar que agora as visitas estão meio restritas, né? Mas estamos aí com grandes desafios aí. Eu acho que a gente já está com uma nova etapa aí de evolução tecnológica da empresa, bem interessante, que era muito bom até participar com você aí, te apresentar esse trabalho que a gente vem fazendo aí no sentido de uma nova, para nós, né, uma nova revolução aí, que é o saneamento 4.0, que é o projeto que a gente vem fazendo agora, desenvolvimento tecnológico. E realmente a gente fica feliz aí pela Unibab, acho que vocês estão num projeto muito bacana de formação de profissionais aqui na região, né? E por ter liderado também nessa área da tecnologia, de formar profissionais, né? E fazer um comentário aqui para os estudantes, aqui para os alunos. Olha, vocês não virem muito sérios, assim, de vez em quando toma uma geladinha aí, bate papo com os amigos, porque isso é muito bom para os negócios, sabe? Exatamente. Não levo totalmente a sério aí, vou só estudar agora, porque isso também não é só disso, tem que tomar uma geladinha, conversar, bater um papo aí com as pessoas que a troca de ideias, ela é uma coisa crucial, esse hábito de você bem se relacionar com o colega de escola, um colega da faculdade e tal, vai ser o bom relacionamento de você no mundo dos negócios. Então, isso é fundamental, trocar as experiências e conversar com os colegas e participar do dia a dia de cada um. Então, com isso eu encerro e eu também agradeço a oportunidade de estar expressando um pouco da minha experiência aqui para vocês. Muito obrigado pelo espaço aí, e tudo de bom para vocês. Né? Obrigado, Saulo, um abraço, e com certeza, a hora que der, a gente dá uma passada novamente aí, para dar um oi aí, né, e tá conhecendo os novos projetos da LogPro aí, nessa questão do saneamento 4.0. Muito obrigado aí, e até uma próxima oportunidade, Saulo. Um grande abraço e um bom final de semana a todos. Agora eu vou tomar uma gelada, hein? Bom final de semana. Valeu. Ô, Saulo, só uma... Você está ainda me ouvindo ainda? Foi. Acho que já foi. Será que já foi? Eu só precisava confirmar com ele a possibilidade de a gente estar postando depois a entrevista ali, né? Como foi gravada a nossa aula. Pode deixar que eu mando uma pergunta aqui para ele, Roberto. Joia. Manda aí, depois a gente já conversa. Só se ele autoriza para a gente publicar aí. Tá? Pessoal, nós tínhamos programado para a aula de hoje, além dessa questão do empreendedor convidado, também o nosso seminário do livro. Só que eu estou vendo aqui que nós estamos com 9 participantes aí da sala, né? E nós temos aí 28, 29. Se nós fizermos o seminário agora, as pessoas que não participarem aí vão acabar ficando sem nota.
O que vocês acham da gente organizar para fazer o seminário na nossa aula do número 19 aí, na 19ª aula, já que a próxima aula é virtual de vocês ali, é um encontro digital, uma atividade digital, um encontro virtual, para a gente fazer o seminário no dia 11/12. O que vocês me dizem? Ou querem fazer agora e... Tranquilo. Tá, vamos lá, tranquilo fazer agora, tranquilo ficar para dia 11 aí. Eu acho que Acho dia 11 que dia 11 fica melhor, professor. Dia 11 também, Alberto. Só para mais da metade da turma não perder nota. Né? A minha preocupação é justamente que é uma questão avaliativa, e daí a gente vai estar, de certa forma, aí, não é que a gente vai estar, né? E na verdade, porque a gente já tinha marcado, então estaria dentro do nosso cronograma. Só que eu gostaria que a gente tivesse uma participação maior, até para o seminário ficar mais interessante, e também para que ninguém fosse aí prejudicado por uma questão de nota, tá? Então, faz assim, a gente deixa ele programado para a aula número, nossa penúltima aula, né? Dia 11/12. E pessoal, daí já deixa eu só fechar aqui para eu poder passar para vocês uma questão que nós precisamos verificar aqui para deixar tudo em dia o nosso cronograma. Então, deixa eu... Aqui. O que acontece? Agora nós temos mais um encontro virtual, aí que vocês têm, na verdade, no dia 4. A próxima aula nossa é um encontro virtual, então você tem atividade digital para fazer. E na aula de hoje estava programado 3 coisas, na verdade, né? O empreendedor convidado, a questão do nosso seminário do livro, e já o acerto para a nossa aula, para a 19ª aula, que é onde a gente tem lá a apresentação do plano de negócios, né? Do plano de negócio simplificado, que a gente tinha conversado ali, para fazer a apresentação nessa data. Eu quero saber como é que nós estamos nessa parte aí. Tá mais ou menos em meio caminho de vida, professor. Mais ou menos de meio caminho de vida? Mas Mas tá seguindo, tá fluindo. Sim. Tá, então tá tranquilo. Não, só para a gente saber e ver como é que tá isso, porque a minha preocupação é chegar lá e aí, né, nota, não deu, atrasou, não dá mais. Precisamos então já ver antecipadamente, se tiver alguma coisa que a gente possa contribuir e ajudar aí, a gente fica à disposição, mas precisamos saber que o negócio tá seguindo. É isso, gente. Feito. Sim. Pessoal. Opa. Vamos lá. Como é que nós estamos aí? Tá indo. Tá na metade do trabalho, assim, mais ou menos. Trabalho? Opa, não. Então tá tranquilo. Não, bem de boa. Joia. O que eu ia perguntar mais uma outra coisa? Nós temos, então, depois na sequência, eu vou abrir o processo de avaliação para vocês, vai ficar aberto até dia 4, tá? Então, tranquilo, são algumas questões ali para a gente tá respondendo. E aí, já como a gente vai ficar com o seminário para a 19ª aula, eu vou deixar esse espaço justamente para vocês estarem desenvolvendo aí essa questão do plano de negócio, para ter um tempinho aí para poder discutir e deixar ele já praticamente em dia, porque o próximo encontro é virtual e no outro daí nós já finalizamos com o seminário e com o trabalho, com a apresentação do trabalho. Tá? Certo, gente? Correto. Aí deixa eu só mais um aviso paroquial aqui, antes da gente finalizar. Eu deixei o plano de negócio simplificado, né, lá na aula, no formato do Word, mas a apresentação dele, como eu falei, pode ser feita em PowerPoint. Eu não tinha colocado ainda, né, essa possibilidade ali, não tinha dito isso ainda, mas aí pode ser feito aí para a questão de apresentação aí, fazer ela em formato de slides aí, de apresentação mesmo, para ficar mais tranquilo, porque no Word ele fica lá meio aqueles quadros, né? Meio
naquele formato meio que, vamos dizer assim, travado para apresentação. Então, talvez se a gente fazer isso nesse formato realmente de slide de apresentação, fica mais interessante o momento de apresentar aí. Aquele dia eu deixei com vocês a formação das equipes, né? Algum problema com isso ou todo mundo conseguiu aí se encaixar direitinho? Tudo certo. Tudo certo? Então tá. A Pessoal, nossa equipe, pelo menos sim. pelo menos sim. Também tem que, desde quando nós conversamos, né, professor, teve bastante desistência também, né? Tem que ver como também ficaram com as equipes, né? Certo. Pessoal, assim, a questão principal é que vocês conversem aí, né? Que não fique ninguém sem equipe. E também que não fique uma equipe com muito componentes, outra com muito pouco, para ser prejudicado. A ideia é trocar as figurinhas entre vocês aí. Como eu falei, né? Pode ser o preenchimento aí do plano do plano de negócios, tanto de algo que já existe, de um negócio, de um empreendedor que vocês convidaram, se for o caso aí que ele aceitar vocês fazer, como de uma ideia que alguém do grupo tenha, ou de um empreendimento que alguém do grupo aí faça parte, talvez aí, daí ficar bem à vontade isso, mas também poderia ser aquela ideia, né? Eu tenho eu vi uma oportunidade de querer testar ela. Como é que eu faço? Coloca no plano de negócios ali e a gente teria esse teste de viabilidade financeira do negócio já. Já dá para ter uma boa ideia de como que é, né? E também vocês estariam tendo um primeiro contato com o plano de negócios, que é uma ferramenta bem interessante na questão de planejamento e entendimento dessa questão de empreendimentos aí. Então, a finalidade principal é essa, que vocês tenham um primeiro contato. Não quero que, né, não tenho a pretensão de que vocês saiam daqui experts aí nessa formação do plano de negócios, de modelagem de negócios em si, mas gostaria muito que vocês saíssem assim, não, eu vi um plano de negócios, eu sei como é que se faz, eu pelo menos tenho essa noção básica e se precisar eu testar uma ideia, eu consigo colocar no plano de negócios lá e consigo ver se ela vai ser viável financeiramente ou não. Esse é o intuito, tá, gente? Então, por mais que vocês estão em equipe e que assim, não, mas é do empreendimento do meu colega lá e ele vai fazer. Acompanhe porque é legal ter conhecimento dessa ferramenta, que talvez agora vocês não vejam tanta utilidade dela, mas daqui a pouco na frente vocês podem estar a dar aquele start de ter uma ideia, né? E aí precisar testar ela, validar ela financeiramente, economicamente falando, e aí tem o plano de negócio que vocês podem estar resgatando e aplicando para a ideia de vocês na frente. Então, esse é o grande intuito de fazer esse preenchimento, não é simplesmente preencher só por causa da nota. Não, é que vocês tenham esse contato com essa ferramenta que é bem interessante, tá, gente? E aí, no mais, a questão é só se organizarem aí para que ninguém fique de fora aí, né? E que ninguém seja prejudicado por uma questão, às vezes, professor, não consegui acompanhar a aula, naquele dia do grupo ninguém lembrou de mim. Então, para eu não ficar ali apontando nomes, e até por afinidade de vocês, eu comentei aquele dia que achei mais interessante deixar livre para vocês. Mas se tiverem dificuldades, basta dar um toque e a gente conversa, tá, pessoal? A gente se organiza, ajuda a organizar se for o caso também. Tá certo, gente? Afirmativo. Beleza, então, pessoal. Alguém teve lá o retorno do Saulo, se pudemos postar depois ali ou não? Eu mandei o áudio pra ele, só que ele deve estar tomando a cervejinha já e não me respondeu. Ah, tá. Não, tranquilo. Mas daí a hora que ele mandar a resposta pra mim, eu já tinha caminho, tá aberto. Beleza. Por enquanto, então, eu vou deixar sem postar, né? Pra gente ter a resposta dele aí. Uhum. Depois, se tu puder mandar o próprio áudio dele para mim ali, até agradeço, tá, Gabriel? Só Pode pra ser. gente ter aí Fica tranquilo. pra registro aí, né? Ok? Então, assim, pessoal.